Que tal aprender a fazer uma deliciosa salada de batatas com atum? Além de muito simples, essa receita vai surpreender a todos aí na sua casa. Vem comigo. Eu já coloquei os ingredientes aqui na bancada e agora o primeiro passo então é a gente temperar essa batata, tá? Você vai pegar uma batata, não precisa tirar a casca, tá? Pode ver que ela tá com casca aqui, ó. Com casca fica mais gostoso. Se você quiser tirar a casca, não tem problema, mas eu prefiro com a casca, fica mais rústica e inclusive mais prático, mais fácil ainda de fazer. Corta ela em cubinhos, mais ou menos assim, tá? Não tem muita regra não deixar ela totalmente uniforme. A gente aqui vai colocar agora um pouco de sal, um pouco de azeite. Vamos começar colocando um sal aqui. É mais para dar uma temperada nela mesmo, tá? Que aí ela já vai sair, aí a gente vai colocar ela para assar no air fryer. Pode ser no forno também. E aí ela já vai sair do forno ou do air fryer já temperada. Aí agora aqui a gente coloca um pouco de azeite. Não precisa colocar muito. Eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. Aí é a gosto, tá? Você coloca se você quiser, não quiser colocar também não tem problema. Aqui o tempero, pessoal, é uma sugestão, tá? Não tem necessidade de ser exatamente os temperos que estão na receita. As minhas receitas, elas são sempre uma sugestão para vocês. Você segue o caminho que você quiser. Um tempero que você não gosta, alguma coisa, você pode substituir tranquilamente. Eu vou temperar aqui com lemon pepper, tá? Vou colocar um pouquinho de lemon pepper que eu acho que combina muito com batata, gosto bastante. Tá? Um pouquinho de lemon pepper aqui. E um pouquinho de páprica defumada. Essa primeira etapa é importante para a gente deixar essas batatas bem saborosas e elas já saírem do air fryer ali ou do seu forno com um saborzinho bem bacana. As batatas já estão misturadas, agora eu vou colocar elas no air fryer e aí, pessoal, no air fryer vai levar aproximadamente de 20 a 30 minutos, tá? Não tem exatamente um tempo, vai depender da potência do seu air fryer também. O ponto é quando elas estiverem douradas, aí você deixa do jeito que você gostar. Se você quiser ela um pouquinho mais molinha, um pouquinho mais clarinha, você deixa menos. Se você quiser ela mais dourada, um pouco mais crocante, mais sequinha, você deixa ela mais. Crocante ela não vai ficar, mas ela fica um pouquinho mais seca, com a casquinha bem dourada. Eu gosto dela no meio termo, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois como é que fica. Dá pra fazer no forno também, sem problema. Você distribui elas no forno tranquilamente, coloca lá e aguarda até elas ficarem douradas também, da mesma forma que no air fryer, tá? Eu vou ensinar no air fryer porque é fácil, é uma coisa que todo mundo tem em casa, mas pode fazer no forno também sem problemas. Vou colocar lá no air fryer e a gente já volta. Já peguei o cesto da minha air fryer aqui, tá? A minha air fryer é grande, ela tem um cesto de acho que 4 litros ou 5 litros e meio, são 5 litros e meio se eu não me engano, e então ela cabe bastante, tá? Se a sua for menor, aí você faz em menos quantidade do que tá lá na receita. Eu coloquei aqui aproximadamente 600 gramas de batata, tá? Se você achar que é muito pro tamanho da sua air fryer, você coloca um pouco menos. Não dá para encher a air fryer até a boca, senão isso aqui vai levar horas para ficar pronto, tá? Se você vê que é pequeno o espaço da sua air fryer, faz no forno, que aí você consegue distribuir melhor numa assadeira. O esquema é você não deixá-las muito amontoadas, tá vendo? Aqui elas não ocuparam muito mais do que o fundo, dá para ver o fundo aqui em várias partes ainda, então o ar vai circular e depois com o tempo a gente pode ir abrindo para dar uma misturada e deixá-las bem uniformes. Algumas vão ficar mais, outras vão ficar menos, não tem jeito, é assim mesmo. No forno acaba ficando mais uniforme. Vou levá-las para o air fryer e aí no meio do processo eu vou trazendo ele aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que vai ficando e depois eu falo sobre os outros ingredientes que estão aqui na bancada. Aqui, pessoal, já se passaram 10 minutos. Olha só como elas já estão ficando, ó. Algumas já estão dourando, aí é importante dar uma movimentada para equilibrar aqui, dar uma mexida, tentar jogar para baixo as que estão mais douradas, para cima as que estão mais brancas, mas é assim mesmo, algumas vão ficar mais, outras vão ficar menos, não tem muito o que fazer, dá uma mexidinha, daqui a mais 10 minutos eu volto. Aqui, pessoal, eu deixei passar mais uns 15, 20 minutinhos, deve ter dado aproximadamente aqui uns 30 a 35 minutos no air fryer, tá? Eu gosto dela nesse ponto aqui, olha. Tá vendo? Ela não tá nem muito dourada, algumas estão mais, outras estão menos. E ela também não tá branca, assim, eu gosto bastante dela dessa forma para essa salada. Agora aqui eu vou colocar ela num prato e vou colocar para esfriar um pouco
porque a gente vai utilizar maionese nessa receita, e se a gente colocar a maionese com ela tão quente assim, a maionese vai acabar desmontando, tá? E aí não fica um efeito legal. Então a gente precisa deixar ela descansar um pouquinho, para ela pelo menos ficar numa temperatura mais morna, uma temperatura ambiente, como se você fosse fazer uma salada de maionese, né? Tem que deixar ela descansar um pouco. Não precisa deixar ela ficar gelada, mas tem que deixar ela descansar um pouquinho aqui para poder ficar numa temperatura mais agradável para pôr a maionese. Eu vou deixar ela descansar, eu vou colocar um pouquinho na geladeira. Se você quiser, você pode colocar até no freezer, se você tiver com pressa. Tá? E aí, a hora que ela estiver numa temperatura que já não esteja tão quente, a gente vai adicionar os outros ingredientes que eu vou trazer para a mesa de volta aqui para mostrar para vocês. E aí eu explico um pouquinho melhor como é que funciona o restante do processo. Bom, deixei elas agora aqui 10 minutinhos na geladeira e a gente já consegue dar continuidade no processo. Agora aqui, pessoal, é basicamente misturar tudo, tá? Eu esqueci de falar, a temperatura no air fry é de 180 graus. Tá? Então coloca 180 graus e deixa ela pelo menos aí uns 25, 30 minutos para ela ficar nesse ponto que ela tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Esses outros ingredientes, enquanto estava no air fryer, eu deixei eles na geladeira, então eles estão gelados também e vão ajudar a manter a temperatura aqui. Eu gosto de utilizar milho, tá? Gosto de utilizar ervilha também. A ervilha, eu não encontrei nos mercados aqui perto ervilha fresca, é ela que eu prefiro utilizar. Então eu comprei aquela cozida no vapor mesmo, mas se você encontrar a fresca aí, melhor ainda, tá? Eu gosto de pôr um pouquinho de azeitona, aqui tem mais ou menos umas 5 azeitonas. O atum, se você for fazer uma receita só, coloca o atum ralado, porque ele interage melhor com a maionese, fica mais gostoso, o sabor fica mais distribuído. Se você for fazer uma receita maior aí de repente para o final do ano, for fazer uma quantidade maior, aí você for dobrar a receita, aí você pode colocar uma lata desse ralado e uma lata do atum em pedaços ou uma lata do atum sólido, tá? Eu vou adicionar então aqui o atum com óleo. E aqui, pessoal, vai outra dica. Ah, não gosto de atum, Vinão. Pode colocar frango desfiado, pode fazer com cubo de presunto, pode fazer com linguiça calabresa, pode fazer com bacon, tá? Só que a calabresa e o bacon, o ideal é que você dê uma refogada nela antes para você poder utilizar aqui. Mas não é obrigado a fazer com atum não, tá? Tô colocando o milho aqui agora. Vou colocar a ervilha também. Aqui tem o equivalente a uma latinha, tá? Aproximadamente 200 gramas. Já pode pôr a azeitona. A azeitona também é opcional. Se você gostar, você coloca. Se não gostar, não coloca. Se quiser colocar palmito, também pode, não tem problema. Aqui eu já vou colocar um pouco de mostarda. E um pouquinho de molho inglês. Tá? Cuidado que molho inglês, se for um molho inglês original como esse daqui, tem crustáceo. Então fique atento para pessoa que tem alergia, tá? E agora aqui eu já vou colocar a maionese. A maionese é a nossa maionese base. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar no card aqui. Essa é a receita da nossa maionese base feita com gema de ovo em pó, tá? Se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá. Esse vídeo é bem legal, essa maionese. Olha a consistência dela. Eu fiz hoje, ó, especialmente para esse vídeo, que eu já estava sem maionese aqui. E olha só a textura disso. Eu vou colocar aqui umas 4 colheres generosas, tá? Mas aqui é mais a gosto, cada um coloca a quantidade que gostar. E basicamente agora a gente vai agregar tudo isso daqui. E pessoal, o sabor que fica essa salada, olha, vou empratar ela aqui e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, já empratei aqui e dá uma olhada como que ficou essa receita. Olha isso. Essa salada é muito, muito boa, como eu disse para vocês. Se vocês não gostarem de atum, pode substituir por outra coisa. Se for fazer para mais gente, dobra essa receita ou pode até triplicar. Aí eu recomendo que você faça no forno, porque no air fryer realmente para uma quantidade grande assim não vai dar certo. Mas aqui serve tranquilamente de 3 a 4 pessoas, tá? Então se você dobrar essa receita aqui, já é uma receita de salada aí para umas 8 pessoas e para compor uma ceia de Natal é mais que suficiente, junto com outros componentes, ou para uma ceia de ano novo, ou para o momento que você quiser, tá? Eu vou experimentar aqui com vocês, porque além de tudo eu tô com fome, e eu já vou demonstrar para vocês o resultado aqui agora. Olha pessoal, isso aqui realmente... Nossa. O atum com a batata assada
essa maionese artesanal. Nossa. Mais um pouquinho. Gente, façam na casa de vocês. Muito, muito bom. Obrigado de coração por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui com essa maravilhosa salada. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.